É preciso ter muito cuidado quando a gente fala de TDAH. TDAH tem que estar no mesmo nível de discussão que autismo. Você tá entendendo? Tem que estar. Por que autismo tem tanta visibilidade, é reconhecido, as pessoas... Porque as pessoas levaram a sério. TDAH a galera não leva a sério, mano. Verdade. E eu vou te falar, não tenho vergonha nenhuma de falar isso aqui. Eu só fui criar a consciência do que era o TDAH depois. Porque eu confesso que eu não tinha essa consciência. Apesar de ter sofrido todas as consequências do transtorno. Então, mano, o TDAH, ele é aquele cara que ele vai ter inúmeros projetos inacabados. É aquele cara que começou um monte de coisa e não terminou nada. É aquele cara que abandonou 3, 4 faculdades, não para em nenhum relacionamento, né? Que vive, sempre tá com uma ideia nova. Não, agora vai um negócio aqui, ó. E não, daqui a pouco tá naquela... Sempre tá com algo novo. Então, chega um ponto da vida do cara que tem TDAH, da pessoa que tem TDAH, que é o seguinte, se ele não tem noção do diagnóstico dele, o sentimento é um único, de um eterno potencial que é desperdiçado. Quando a gente fala de TDAH, o que é TDAH, mano? O que é o TDAH? Pra começar, TDAH, velho, ele é um transtorno, né? Tem um cara que, se você tá ouvindo gente aí, depois você pesquisa sobre ele, chama Dr. Russell Barkley. Já ouviu falar dele? Tem um livro excelente, chama Vencendo o TDAH Adulto. Além disso, ele tem um trabalho muito sério voltado nisso. E eu gosto do trabalho dele, Lutz, porque ele fala de uma forma muito clara. Né? Como eu te falei, o meu trabalho é mais sobre... Eu costumo dizer, Simon, qual que é o teu trabalho hoje? Psicoeducação. O meu trabalho é de psicoeducação. Sabe, você vai querer ficar atendendo gente em clínica? Não sei. Por enquanto, não. A ideia não é essa. Eu dou mentorias, dou aulas sobre o TDAH, né? Mas o meu trabalho é de psicoeducação. É isso, sou apaixonado nisso. Porque eu gosto de pegar aquilo que é muito difícil e tornar fácil de entender. E fazer o cara que, puta merda, nunca pensei dessa maneira, despertar pra algo e falar, é isso. Preciso de fazer essa atividade física. Preciso de regular meu sono. Né? Preciso de entender TDAH. E aí, ele faz um trabalho muito sério relacionado a isso. E eu gosto muito da forma que ele comunica, né? Que ele traz. E ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que o TDAH... ele é um transtorno que não é de atenção. É um transtorno de intenção e performance. Como assim? Que TDAH, na realidade, é um transtorno de performance. Por quê, Simon? Porque pensa comigo. O TDAH é aquele cara, Lutz. Aquele cara... Vou trazer alguns exemplos aqui, né? É aquele cara que... Vamos imaginar o TCC. Fazer TCC da faculdade. Daqui 4 anos TCC, pô. De boa, tá tranquilo. Enquanto o TCC tá aqui, ó, eu não preciso me movimentar para fazer o TCC. Tá aqui, ó. Tô de boa, tô tranquilo. O TCC tá aqui, ó. A minha atividade, seja lá o que for, tá aqui, ó. Enquanto esse algo não tiver aqui bem na minha cara, amanhã o TDAH, ele não consegue entrar em movimento para fazer. É porque ele não sabe fazer o TCC? Não, ele sabe. TDAH não tem nada a ver com aprendizagem. Tem nada a ver com conhecimento. A parte que você aprende é essa. A parte que você coloca em prática é o córtex pré-frontal. Então o TDAH é o cara que sabe a mesma coisa do que o cara que estudou e sentou na carteira dele do lado, que é da mesma idade, que é do mesmo bairro, que é do mesmo sexo. Ele sabe tudo. Por isso que ficar ensinando habilidade para TDAH é perda de tempo. Tu tem que aprender a gerenciar tempo. Ele sabe o que ele precisa fazer para gerenciar o tempo. O problema não é que ele não sabe. O problema é ele não conseguir colocar aquilo em prática. E aí entra a história da dopamina e da noradrenalina. O que a dopamina faz? A galera pensa em dopamina sempre como recompensa, né? Recompensa. Cara, dopamina não é só sobre recompensa. Na realidade, solta a dopamina, libera a dopamina como recompensa, ela é menor do que aquela que você precisa para entrar em movimento. E aí que tá o ponto. O que é o TDAH? É o entrar em movimento, colocar em prática o que eu sei. O gene, tá? O gene que faz a transmissão, vamos dizer assim, de dopamina no TDAH é como se fosse a gente tivesse uma falha ali. Então, vamos imaginar essa garrafinha de água aqui, tá? O indivíduo que não tem TDAH, ele tem essa garrafinha de água cheia.
esse tanque de combustível de energia interna, de dopamina e de noradrenalina lotado. O cara que tem TDAH é pela metade. Ele é mais. Ele tem menos, né? Menos. Então o que acontece? O esquema da dopamina não é eu conseguir pegar essa garrafa e ficar feliz porque eu peguei. É eu ter suficiente pra entrar em movimento pra pegar. Tá? E o TDAH, ele tem... Ele tem uma produção desregulada de dopamina e de noradrenalina. O que é a noradrenalina? A noradrenalina é como se fosse pra deixar você focadinho ali. Tá. Pra estimular. Tô falando um português aqui, pessoal, pra ficar claro, Boa, tá? boa. A minha linguagem é essa, tá? A dopamina é pra fazer tu entrar em movimento. A noradrenalina é pra deixar você ali, ó, pra instigar você pra aquilo. Os dois andam casadinhos, tá? E por que de última hora tu entra em ação? Porque de última hora tu libera adrenalina, que tem algo parecido com a dopamina que com a noradrenalina. A adrenalina é o quê? Caraca, não dá tempo mais. Olha isso, tu cria uma força que você não tinha da onde pra entrar em movimento e fazer. E fica no hiperfoco danado. Sabe aquele meio que aquela tensãozinha que você fica, sabe, fazendo? Aquela noradrenalina. Quando não é estimulado preço de última hora, tá? Entendeu? A dopamina te coloca. A noradrenalina, ela deixa você ali, sabe? Pá! E esses dois juntos que o TDAH tem de maneira desregulada. E o que acontece? Voltando pra história. Enquanto uma atividade estiver muito longe, o TDAH ele não consegue entrar em movimento para fazer. Ele não consegue se engajar em uma série de atividades coordenadas, planejadas, para entrar em movimento e fazer aquilo que ele precisa fazer. Ele só faz quando tá de última hora. Só que é o seguinte, o que acontece quando tá de última hora? Você entrega de qualquer jeito. Você entrega fora do prazo. E aí ninguém entende isso como uma falha neurobiológica que é. Todo mundo olha pro cara e fala, vagabundo, porra, teve 2 anos pra fazer e não fez. Incompetente. Olha lá, ó. Não entrou em movimento. Como assim? Você tá entendendo? Entendo. Isso num contexto, né, de um TCC, por exemplo. Mas isso é pra tudo. Aí tu começa a entender. O TDAH, o que é? É um transtorno neurobiológico que afeta essa parte aqui, ó, atrás da testa do cérebro, que é o córtex pré-frontal, né? Olha que interessante. O córtex pré-frontal não é a parte onde você aprende uma habilidade, é a parte onde você coloca em prática aquilo que você sabe. Então, olha só, se eu não consigo colocar em prática aquilo que eu sei com a mesma assertividade que o Lutz, qual dos dois performa melhor? O Lutz, porra. Porque eu não consigo pegar aquilo que eu sei, eu e o Lutz sabemos. Igual, eu sei igual você. Só que tu consegue implementar, eu não consigo. Eu não entro em movimento. Eu tenho uma menor... Então, você tá entendendo o que eu quero dizer? Quando a gente fala de motivação, não é motivação, não. É motivação de entrar em movimento pra fazer o que precisa. E olha aqui, o Walt Disney tem uma frase que eu gosto pra caramba, que ele fala assim, sucesso é a habilidade de você se engajar em uma série de tarefas independente das advertências, dos estímulos que tiver ao teu redor. Então, peraí, quer dizer, então, olha isso, é uma frase do Walt Disney. Se eu pegar que sucesso é isso, você começa a entender que o TDAH, então, ele é um indivíduo que pra ter sucesso, meu amigo. Porque, olha só, é difícil, cara. E é aqui que tá o ponto. Porque, olha só, a dificuldade do TDAH, a falha do TDAH é exatamente isso. É no quê? É eu conseguir me engajar numa série de atividades, sabe, sequenciais, o passo a passo. Porque, Lutz, vamos imaginar, tu montou esse estúdio aqui, cara, parabéns, bonito pra caramba, porra, que projeto. O ser humano é o único ser que ele consegue... Olha que, vamos imaginar que foda, tá? Pensa as pirâmides do Egito, não é foda a pirâmide do Egito? Porra. Puta que pariu. Só que já Eu vi um vídeo dela, inclusive, esses dias. Olha Casal isso. visitando lá. Não é foda? Foda pra caralho. Só que mais foda do que você ir lá e ver as pirâmides do Egito é tu pensar que
Antes alguém teve que pensar nela. Alguém teve que idealizar a pirâmide do Egito. Teve um cara, né? Teve alguém que teve que idealizar, imaginar a pirâmide do Egito. O cérebro humano, o ser humano é o único que consegue criar projeções e, detalhe, se engajar sem recompensas imediatas para atingir aquilo que ele idealizou. Um rato, ele só responde a estímulo. O ser humano, ele consegue se automotivar sem ter um estímulo. Uhum. O ser humano, ele consegue pegar aquilo que ele idealizou, jogar para o sistema límbico. No sistema límbico, ele se motivar para se engajar numa série de atividades ordenadas para atingir aquilo depois. Faz sentido? Faz. É só a gente que consegue fazer isso. E o TDAH? O indivíduo com TDAH não tem Ele isso, né? sonha. Claro que ele sonha. Ele tem projeto. Aham, Só que aí que tá. A diferença é que quem não tem um transtorno consegue sonhar, idealizar, pegar e jogar aquilo pro sistema límbico e fazer o quê? Se automotivar, entende? Numa série de ações, atitudes coordenadas para chegar naquele objetivo. O TDAH, ele não consegue fazer isso com a mesma performance que as outras pessoas. Só que então o que o TDAH faz? Vamos lá, vamos chegar nesse ponto. E aí tem um ponto 2. Aham. Além dessa produção desregulada de dopamina, de noradrenalina, tem um negocinho na córtex pré-frontal que chama funções executivas. Funções executivas são um conjunto de habilidades, vamos falar assim, do cérebro, tá? Vamos imaginar. É como se fosse o CEO da empresa cérebro. Boa. Vamos imaginar uma empresa, tá? Sem CEO. O que acontece com uma empresa que não tem CEO? Não tem pra onde ir, né? Não sabe. Vai quebrar, desorganizar. É bom, vamos usar as palavras que seria uma empresa sem CEO. Falência, quebra, desorganização, caos, sem comando. Aham. Você tem TDAH que você tá me ouvindo? Tua vida parece o quê? Um caos, desorganização, você deve estar quebrado financeiramente. Exatamente o que acontece numa empresa sem CEO. O que as funções executivas elas fazem, tá? Só pra você entender. Aham. Função executiva é responsável por planejar, organizar, categorizar, definir prioridade. Aí olha o que eu falei pra você. O TDAH, olha que louco. Vamos pensar, o cara finalmente ele conseguiu entrar em movimento pra fazer aquilo. Quando ele entra em movimento, sabe o que acontece? Ele tem dificuldade de pensar o passo a passo que ele precisa fazer pra... Ele tem dificuldade de categorizar. É isso aqui, é real. Definir a prioridade. Ó o caos começando aqui. Aí vamos supor que ele consiga passar essa barreira. Ele tá engajado na atividade. Tem 1 milhão de estímulos à volta dele. Pessoa chamando pra... Você tá entendendo? Aí a gente começa a entender... O TDAH joga no hard, né? É o que eu falo. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. E a frase do vídeo é: seu diagnóstico não define o seu futuro. Respeite seu processo, não desista de avançar e chega de adiar. Chega de depois.